Bom, como o pastor já apresentou, meu nome é Valdinei, né? Sou pastor, sou psicólogo, sou casado com a irmã Alessandra, tenho um filho chamado Cade César, moro aqui em São Luís desde o ano 2008, né? Já tem um tempinho, e infelizmente hoje em São Luís nós estamos aqui numa quarentena forçada, né? Num lockdown aqui bem político, num fechamento meio fake, né? Que tá muita gente em casa, mas tem muita gente na rua ainda. E estamos vivendo essa pandemia, né? Como lidar com a ansiedade no meio da pandemia? Eu acredito que essa já é a quarta live que eu faço com esse mesmo tema. Como lidar com a ansiedade em meio à pandemia. Fora as lives, eu tenho atendido aí dezenas de pessoas da igreja e de fora, inclusive muitos pacientes eu tenho atendido assim de forma online, porque não estão conseguindo sair de casa, e todos têm a mesma queixa, ansiedade. A primeira palavra que eu queria dar para vocês era explicar um pouco sobre a ansiedade. Nós cristãos protestantes, chegamos atrasados em relação à saúde mental. Durante muitos anos, foi dito que ter problema de ordem mental para crente era pecado, né? Era só pecado. Então, crente não podia sofrer, crente não podia ter depressão, crente nem triste poderia estar, porque se crente ficasse triste, ele estava com falta de fé, né? Crente tem que estar sempre alegre. Então, durante muitos anos, nós cantamos só aqueles hinos que colocavam a gente para cima. E isso adoeceu muita gente. Nós temos uma quantidade de crente, uma quantidade muito grande de crente, de evangélico protestante com depressão, porque passaram muito tempo negando uma tristeza que tinha dentro de si, em nome de uma suposta fé, só gritando e cantando a alegria do Senhor, e esquecendo que é humano, esquecendo que tem um corpo que é falho, um corpo que é limitado e que precisa de cuidados também. Então, assim, por causa disso, a maioria de nós faz uma confusão muito grande sobre a questão da ansiedade e até mesmo da depressão, né? Que são problemas de ordem psíquica e que muitas vezes, alguns de nós, quando escuta, se puderem, faz o sinal da cruz, ou fazem Deus me livre, ou vai para lá, ou bate na madeira, de tanto medo que as pessoas têm de problemas, de questões de ordem mental. Mas vamos pensar na ansiedade. A ansiedade, ela é um mecanismo natural do nosso corpo. A ansiedade é uma característica da nossa mente que nos ajuda, por exemplo, a nos defender de todo e qualquer tipo de perigo. Então, a ansiedade, ela é como se fosse uma luzinha vermelha que acende, né? Ela me deixa preparado para o amanhã. Por exemplo, se amanhã de manhã eu vou receber um aumento de salário e o governo vai colocar na conta do pastor Carlos, digamos que assim, 2 milhões de reais. E ele descobriu hoje, meio-dia, que ele vai receber esse dinheiro. Então, ele vai passar a noite assim, eita, amanhã eu vou pegar esse dinheiro. Isso é ansiedade. Essa ansiedade é natural, ela nos projeta para o amanhã. Ou então, o marido ou o namorado viajou e ele vai chegar amanhã, você dá aquela borboletazinha no estômago. Ou quando você está apaixonado, você está no trabalho, não vendo a hora de chegar o fim do dia para você encontrar com a sua namorada. Nesse tempo de quarentena não dá, né? Está cada um na sua casa. Mas aí você fica ansioso. Essa ansiedade, ela é natural. Ela serve para nos mostrar que nós temos um futuro que vai chegar, né? Essa ansiedade, ela é comum e todo mundo tem. Que seja por um assunto bem grande, que seja por um assunto pequeno, né? Que seja por receber 2 milhões, que não é quase nada para o pastor Carlos, né? Ou que seja esperar o nascimento do seu filho. Vai nascer meu filho amanhã, meu Deus. Você fica ansioso, a mãe fica ansiosa. Então, essa ansiedade, ela é natural. Beleza. Existe também a ansiedade patológica. O que é a ansiedade patológica? É quando essa mesma ansiedade natural que todo mundo tem começa a prejudicar a minha vida social, né? Como é que ela vai prejudicar? Eu estou tão ansioso para ver minha namorada que eu não faço meu trabalho direito e o meu chefe começa a brigar comigo e eu vou ser demitido. Porque eu não paro de pensar, a ansiedade está além do normal. Ou então eu fico tão ansioso e o meu corpo começa a ter reações somáticas, como dor de cabeça, diarreia, gastrite, inflamação em algumas partes do corpo, queda de cabelo, queda de pelos no corpo todo, algumas urticárias, são sinais de que teu corpo está com excesso de alguma questão de ordem mental. O que é mais comum em nós é a ansiedade. Aí a gente sai da ansiedade comum, da ansiedade natural, e vai para uma ansiedade patológica. Na ansiedade patológica, nós vamos ter transtorno de ansiedade, que é quando está estabelecida uma crise
que você não consegue mais viver o presente. Você está sempre pensando no que vai acontecer amanhã. Ai, meu Deus do céu, amanhã o que vai? Amanhã vai. Ah, hoje morreram 14 pessoas. Aqui em São Luís morreram 14 pessoas hoje. Ai, meu Deus, amanhã vai morrer meu pai, amanhã vai morrer minha mãe, então eu vou morrer. E você deixa de viver o hoje, uma preocupação excessiva pelo amanhã. Isso, se isso começar a durar muito tempo, e sem um motivo real, a gente já chama de transtorno. Hoje, nesse momento, todos nós estamos suscetíveis a um transtorno de ansiedade. Por quê? Porque é real que está morrendo gente. Não sei como é que está em Teresina, mas aqui em São Luís está morrendo muita gente. Então, morrer gente é normal, está comum, está morrendo gente demais. Então, é comum se a tua ansiedade ficar tão alta a ponto de você sentir um transtorno. Vai sentir uma tontura, falta de sono, um desequilíbrio, qualquer somatização. É um transtorno de ansiedade já. Precisa de cuidado, né? Precisa de que você tome algum tipo de providência, ou você procura ajuda profissional, procura o pastor, procura alguém que possa te ajudar a aliviar essa tensão. Então, o transtorno de ansiedade ele é o mais comum. Só que nós também vamos ter outras comorbidades ligadas à ansiedade, que são, por exemplo, o desenvolvimento de transtornos na personalidade, como, por exemplo, o toque. O toque, nós já estamos prevendo que vai ser uma das doenças que mais vai assolar as pessoas depois dessa pandemia. Porque o toque é aquela preocupação excessiva de que tem alguma coisa em algo. Ou um pensamento excessivo de que vai acontecer alguma coisa, ou você acha que em tudo que você pegar vai ter o coronavírus, ao ponto de você não conseguir mais nem sair de casa. Não porque tem quarentena, mas porque você mesmo não quer, porque o vírus está lá fora. Aqui em São Luís já tem gente assim. Gente que não consegue, por exemplo, nem sair do próprio quarto. Aqui em São Luís eu já atendi gente que sentiu sintoma, que sentiu febre, que sentiu a garganta inflamada e que foi fazer exame quando chegou lá não era nada. Ou seja, de tão ansioso, o corpo dele começou a produzir sintomas. Então, aí a gente já vai saindo de um transtorno de ansiedade leve para uma comorbidade. Essa pessoa já vai estar com um toque, essa pessoa vai começar a ter alguns problemas depressivos, essa pessoa já vai começar a ter alguns problemas na própria personalidade dele, ele vai começar a perder a noção de quem ele é, de tanto que ele está se projetando para o futuro, né? Essa é a ideia da ansiedade patológica, que ela vai se apresentar, por exemplo, na síndrome do pânico, que é quando a pessoa fica tão apavorada e o medo toma de conta dele de uma forma tão grande que ele, muitas vezes, tem colapso nervoso ao ponto de desmaiar. Eu estou falando já de comorbidades. Olha, eu comecei a falar de ansiedade natural, que todos nós sofremos. Falei de transtorno de ansiedade, que é algo que se estabelece, tem uma crise, depois vai embora. Estou falando de comorbidades, que é quando alguém já está afetado. Depressão, toque, transtornos na personalidade, síndrome do pânico, crise de pânico. Tudo isso a gente já vai chamar de cronificação. Alguém que já tinha um transtorno de ansiedade estabelecido e está vivendo a pandemia, possivelmente ele vai começar a ter uma síndrome de alguma coisa. Porque quem só tem ansiedade natural já está tendo transtorno, quem tinha transtorno vai começar a ter outros tipos de pavores. Então, é muito bom que a gente compreenda como é que funcionam essas coisas. Explicando isso para vocês sobre a ansiedade, que é atualmente um dos males que mais tem assolado as pessoas, estima-se que na população mundial, mais de 50% da população mundial sofre de algum tipo de transtorno de ansiedade. O grande problema, aí eu deixo como profissional da saúde mental, eu deixo aqui para vocês, o grande problema é que as pessoas não cuidam, as pessoas não não se observam. Vou tentar fazer uma pesquisa rápida aqui, não sei quantas pessoas tem na sala, 20 pessoas. Pelo menos 5 pessoas me respondam isso aqui, para não bagunçar muito. As 5 primeiras que abrirem seus microfones. Quem aqui já foi no médico esse ano? Diz aí um sim. Esse ano não vale. Esse ano parece que nada funcionou. Quem foi no médico ano passado? No cardiologista, ginecologista? Quem foi fazer um check-up ano passado? Me diga aí. Diga um sim. Ou levanta assim a mão. Sinal de que vocês estão cuidando da saúde. Agora a minha pergunta. Vocês devem ter ido no cardiologista, no endocrinologista, devem ter ido no clínico geral, as mulheres devem ter ido no ginecologista. A minha pergunta é, quem foi no psiquiatra? Levanta a mão. Quem foi no psiquiatra? Ah, não, foi fazer check-up. Ótimo, beleza. Por quê? A questão, assim, e quantos foram no psicólogo fazer uma consulta de check-up? Levanta a mão. Mas a maioria não. O que acontece? Nós cuidamos do coração, nós cuidamos do estômago, do intestino, cuidamos da pele, cuidamos do cabelo, mas não cuidamos da mente.
Entende? Não nos preocupamos de fazer check-up da mente. O que acontece? Acumula sofrimento, acumula trauma, acumula situação catastrófica, acumula tudo. E quando vem, a conta vem cara, porque vem tudo de uma vez. Nesse momento de pandemia, quem iria acreditar que um dia nós estaríamos passando por isso? Chegou assim igual uma enchente, uma catástrofe, de uma hora para outra, pá, não pode mais sair de casa. E agora? Quem não fez check-up de saúde mental vai fazer o quê? Vai sofrer. Quem já fazia o seu tratamentozinho está tranquilo. Eu tenho pacientes que, quando começaram a tratar, estavam com transtorno de ansiedade, melhoraram e estão no meio da pandemia sem nenhum sintoma. Quando eu vou fazer consulta com eles, acabam de rir. Ah, meu pai e minha mãe estão lá morrendo de medo, eu estou super tranquilo. Por quê? Porque são pessoas que já estavam controlando a ansiedade. Chegou a pandemia, eles conseguem fazer, como eles já se conhecem, já sabem da sua condição de ansioso, eles conseguem ter uma consciência real de quem eles são e de como as coisas estão. Então, eles não sofrem tanto. Já quem nunca fez uma terapia, nunca passou por nenhum tipo de acompanhamento, rapidinho vai começar a ter problemas de ansiedade até o ponto de ter um transtorno ou de ter alguma coisa mais crônica, de comorbidade. Detalhe, ansiedade, estresse, depressão, problemas de ordem mental fazem a imunidade cair. Imunidade baixa é um prato cheio para o coronavírus. Vocês sabem disso, né? Fico muito feliz do pastor Carlos e vocês terem convidado um psicólogo para falar sobre isso. Como eu disse para vocês, os cristãos durante muitos anos negaram a ideia da saúde mental e é muito importante que vocês, como crentes, tenham a ideia de que a fé de vocês ela é suficiente. Ela é suficiente para tudo, inclusive para você usar ela para procurar ajuda para cuidar da sua saúde mental. Né? Nós não podemos separar a nossa espiritualidade das nossas emoções do nosso corpo físico. Nós somos uma unidade, né? Nós somos uma soma. E essa soma precisa ser olhada sempre de uma forma holística. Eu preciso olhar sempre de uma forma geral. Eu não posso, como cristão, achar que a minha fé ela é suficiente e só a prática da minha fé ela vai conseguir, por exemplo, me dar uma tranquilidade se eu tenho uma comorbidade de saúde mental. Se eu tenho depressão, Deus pode até me curar, eu não duvido. Deus pode fazer milagres, mas Deus só faz milagre quando Ele quer e em quem Ele quer, né? Em quem Deus não fizer um milagre, precisa fazer tratamento, precisa fazer acompanhamento, precisa se cuidar, precisa se autoconhecer. Aí entra a questão das ciências, tanto a medicina como a psicologia, como as outras especialidades. Bom, falando disso, essa ideia sobre ansiedade, ela nos remete a pensar. Então, agora, o que fazer? Bom, eu queria ler um texto bíblico para vocês, não vou pregar, vou só ler o texto bíblico, e logo depois queria mostrar para vocês um gráfico. Esse gráfico foi preparado por alguns psicólogos para ajudar as pessoas a compreenderem as etapas do nosso movimento psíquico no meio da pandemia. Eu vou tentar projetar na tela, eu acredito que vai dar para todo mundo olhar e eu vou explicar para vocês. Mas antes eu quero ler um texto para vocês, que está em Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 4. É um texto bem conhecido, mas eu quero que vocês utilizem esse texto para que ele seja utilizado como ferramenta terapêutica para o cuidado da saúde mental nesse momento. Esse é um momento tão difícil que, por exemplo, eu tenho sido muito procurado por pessoas para fazer terapia, mas a terapia que eu tenho feito tem sido assim, pelo Zoom também. A gente perde muito do contato visual, pessoal, da leitura corporal, mas infelizmente é a única forma que a gente está fazendo atendimento. Quem está com um problema mais grave ainda, nem assim a gente consegue atender. Então assim, mas que bom que vocês percebem a necessidade de aprender um pouco mais sobre o tema. Vamos ver o que é que o texto diz. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação, presta atenção nisso, conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos, esse texto aqui ele acaba com a vida de muitos crentes. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o vosso entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é
puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Essa é a psicoterapia da fé. Esse texto bíblico, ele é um texto que eu vou chamar ele de contentamento, né? O apóstolo Paulo está convocando os filipenses a utilizarem os recursos naturais, é o que nós fazemos no consultório. O psicólogo no consultório, ele não cura as pessoas. Ele não diz o que as pessoas vão fazer. Mas eu, como psicólogo e pastor, consigo enxergar na Bíblia curas, por exemplo, que a psicologia acha que é dela e, na verdade, é de Deus, irmãos. Eu não posso dizer isso dentro do consultório, mas para vocês eu posso dizer tranquilamente. É um recurso do reino. Aqui tem uma terapia para nós. Que terapia é essa? Paulo está dizendo assim, olha, não andeis ansiosos. Isso aqui é castigante, irmãos, para crente. Ai, meu Deus, eu estou ansioso, então eu estou pecando, porque a Bíblia diz, não andeis ansiosos. Meu irmão, a ansiedade é um recurso natural do corpo. É impossível não ter ansiedade. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. O pastor Carlos é teólogo, aí agora ele vai discordar de mim. Jesus Cristo teve uma crise ansiosa muito grave, vocês sabiam? Jesus, Elias, João Batista, Paulo, né? Esses homens tiveram crise ansiosa. Não uma crise ansiosa patológica, não uma depressão. Mas o que é que você imagina que o corpo de Cristo estava passando quando ele estava chorando e orando lá no jardim do Getsemane, dizendo assim, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não for, que seja feita a tua vontade. O corpo dele, irmãos, estava sofrendo tanto que o seu suor, a Bíblia diz que era como gotas de sangue. Não diz que era sangue, mas como gotas de sangue. Ou seja, o suor dele ficou tão denso. Sabe o que é isso? Sabe como é que a gente chama isso na psicologia? Somatização. O corpo dele estava reagindo a um sofrimento intenso. Qual era o sofrimento? Ele ia morrer. Imagina, Jesus Cristo era humano. E a morte, a dor da morte, a dor do martírio, da crucificação, fez com que ele sofresse, né? Quando ele recebe a notícia de que o João Batista tinha sido decapitado, ele chorou. E o choro é uma expressão de que está doendo, de que está machucando. A ansiedade, meus amados, ela é natural. Todo mundo vai sentir. Então, por que Paulo está dizendo não andeis ansiosos? Ele está dizendo justamente isso. Não permita que a ansiedade domine você. Não permita que a ansiedade tome conta do seu pensamento, né? Aí ele vai dizer... apresente tudo ao Senhor, em súplica, em oração, em ação de graça, e o Deus da paz guardará a vossa mente e os vossos corações em Cristo Jesus. Aí depois ele vai mostrar como é que tu tem que fazer essa terapia. Pensamento. Encha a sua mente de coisas que sejam boas, coisas que sejam puras, louváveis. E, com isso ocupando o vosso pensamento, o Deus da paz guardará o vosso coração e a vossa mente. O que mais que ele diz? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração em Cristo Jesus. Ou seja, nós temos recursos do reino que a psicologia utiliza. A psicologia cognitivo-comportamental usa essa ideia. O que está no teu pensamento? Quais são as ideias, né? Quais são as verdades que você está guardando na sua cabeça? Pronto. Filipenses, capítulo 4, de 4 a 9, trata, irmãos, a nossa ansiedade, se ela não for patológica ainda. Porque se ela tiver patológica, você vai precisar de ajuda do seu pastor, de um psicólogo, de um psiquiatra. Gostaria de desmistificar para vocês. Ir ao psicólogo não é coisa de doido, né, Débora? Ir ao psicólogo é coisa de gente que quer ficar com a cabeça boa, que não quer ficar doido. Ir ao psiquiatra não é para doido, é para quem não quer ficar. Então, a partir dessa sala de oração, eu gostaria que todos vocês marcassem uma consulta de check-up com o psiquiatra. Tem gente que fala assim, não vou no psiquiatra não, senão eu vou descobrir que eu sou doido. É bem provável que a gente descubra. Mas não é legal descobrir, você vai tratar, né? Vai que você tem um transtorno, vai que você tem... por que será que eu fico assim toda vez que alguém me contraria? Né? O pastor disse uma coisa que eu não gostei, vou jogar para o pastor. Ou então, o irmão do ministério disse uma coisa e eu não gostei, por causa disso eu me tranquei, eu fui para casa, eu amargurei. Isso precisa ser tratado, né? Você pode tratar isso espiritualmente ou você pode tratar isso também com remédio. As ansiedades, irmãos, elas se escondem na nossa vida muitas vezes como traço de personalidade.
Ah, é porque eu sou assim mesmo. Não, você pode estar sofrendo de um problema grave, precisa de ajuda. Tá certo? Eu vou encerrar, pastor, só mostrando o gráfico. Eu sei que eu falo demais. Vou mostrar o gráfico para vocês. Vou tentar compartilhar aqui na minha tela. Esse gráfico ele foi preparado por um grupo de psicólogos, né? Ele foi divulgado por um site de podcast. Olha o que os psicólogos prepararam. Quem eu quero ser durante o Covid-19? Eu vou tirar o Covid-19, porque o Covid-19 é a doença. Eu vou colocar quem eu quero ser durante a pandemia. Ou quem eu quero ser durante a quarentena. Todo mundo está conseguindo ler? Dá para ler no teu telefone, no teu computador? Então vamos lá. Eles dividiram em 3 zonas. Zona do medo, zona de aprendizagem e zona de crescimento. Quem eu quero ser durante uma pandemia ou durante o isolamento? A zona de medo, ela é aquela zona do impacto. Minha vida estava uma maravilha, estava tudo bem, eu estava indo para o meu consultório, estava indo fazer os cursos da igreja, estava indo fazer o meu trabalho, passear com minha família, planejando de sair de férias, me levando meu filho para a escola. De repente, pá, não pode sair de casa, meu filho tem que ficar em casa, a igreja tem que fechar. Então eu começo a me assustar com isso, eu começo a me apavorar, eu estou na zona do medo. Eu me irrito facilmente, né, porque eu estou começando a ser agredido por algo que eu não sei o que é. Né? E a primeira coisa que vai ser acionada é minha ansiedade. Então eu me irrito facilmente, muitos casais começaram a brigar por passar muito tempo em casa, muitos filhos começaram a se irritar, criança passando o dia inteiro em casa e os pais sem saber o que fazer, a irritação nas alturas. O que aconteceu inicialmente? Muita gente correu para o supermercado, começaram a comprar e armazenar coisa. O álcool gel foi a primeira coisa que acabou, porque naturalmente as pessoas, pela emoção danificada pelo momento da zona do medo, elas começaram a comprar muita coisa. Eu não sei em Teresina, aqui a primeira coisa que acabou foi álcool gel e papel higiênico. Aconteceu isso aí em Teresina? O álcool gel eu entendo, agora o papel higiênico eu nunca entendi por que faltou. Mas a gente ia no supermercado aqui não tinha papel higiênico. As pessoas parecem que ficaram com medo do mundo acabar e não ter papel em casa. Isso foi esquisito. Mas o álcool gel eu entendo por que faltou. Porque as pessoas fizeram compra de pânico. Foram lá e compraram tudo que tinha, começaram a armazenar, mesmo o governo dizendo, não vai faltar, não precisa, supermercado lotado. Porque as pessoas começam a reagir de forma natural à sua ansiedade e elas vão fazendo aquilo que o pânico manda. Armazenando papel higiênico, comida, medicamentos que não precisa, né? Falta para quem, por exemplo, as pessoas que sofrem de lúpus ficaram sem o seu remédio porque muita gente comprou e guardou achando que um dia ia precisar. Agora está com esse remédio armazenado em casa. Essa é a zona do medo, né? Tem gente que até hoje está na zona do medo. Tem gente que até hoje está correndo para o supermercado, tem gente que até hoje está vivendo isso, porque ainda não compreendeu, ainda não aprendeu o que é o vírus, ainda não aprendeu o que é a quarentena, ainda não aprendeu por que serve a máscara. Até hoje tem gente que nem acredita de que esse vírus realmente mata. Tem gente que continua aí, nessa zona só do pavor, só do medo, negando. Das pessoas que estão na zona do medo, tem aquelas que estão apavoradas ao ponto de ficar com toque, de toda hora, olha aqui, ó, toda hora tá com álcool na mão, mesmo que não tenha saído de casa, sou eu. Toda hora eu passo álcool na mão aqui, para ver se não passou um vírus na mão, se não veio no vento. Tem gente que tá assim com tudo, né? Essa pessoa tá apavorada. Tem gente que tá apavorado, mas ele não manifesta o pavor se cuidando, ele manifesta negando. Para ele é mais fácil negar que nada. Não sei se vocês conhecem, mas tem gente para ele que nada, isso não vai matar ninguém, não. E eles negam, de tanto pavor e de tanto susto, eles negam que esteja acontecendo. Isso é a zona do medo dentro da pandemia. Quando nós aprendemos e compreendemos, aí eu dou uma dica para vocês. Como é que eu saio da zona do medo? Primeiro, eu me informo. Não na Globo, não no SBT, não na Record, porque e muito menos em grupos de WhatsApp, naquelas correntes de que semente de abacate cura o coronavírus, chá de boldo cura o Covid-19. Não é ali que a gente se informa, não. A gente se informa procurando sites e páginas de médicos, infectologistas sérios, que não tem a ver com política, que vão explicar o que é o vírus, o que ele faz, né? Ver algum tipo de telejornal sério na internet, em qualquer outro lugar, que mostre para você o retrato real. Então, se informar é importante para sair da zona do medo. A outra coisa, filtrar as informações. É muita informação chegando, muito essa semana.
alguém lançou uma profecia no Brasil de que Deus, e eu fiquei com vergonha porque foi no meio batista, viu, pastor Carlos? Deus tinha revelado para a esposa de um pastor que ela fizesse chá de boldo, porque o coronavírus só atinge o fígado, e o filho dela estava quase morrendo, ela deu chá de boldo, ele ficou curado, e Deus tinha dito para ela que ela tinha que espalhar esse áudio pelo Brasil inteiro, porque todos os cristãos iam ser salvos. Era como se o chá de boldo fosse o sangue do cordeiro lá do Egito, né? Para salvar só os crentes, os outros iam morrer. Esse tipo de informação não vale nada, não agrega nada, tá bom? Informação científica, dar uma filtrada nas informações, evitar um pouquinho ver o telejornal. Primeira coisa que eu digo para as pessoas é, quer sair da zona do medo no meio da pandemia? Não passe o dia inteiro assistindo jornal, não serve. Você está entulhando a sua cabeça e ficando mais ansioso com informação que não vai te ajudar. Ficar olhando estatística, né? Ah, morreram 200 ontem, morreu 500, morreu 1.000. Ai, meu Deus, tem caixão. Isso não serve de nada. Isso vai fazer com que você continue na zona do medo. Filtra as informações. Isso é bem importante. Então, se informou, filtrou as informações, conseguiu sair da zona do medo, compreendeu o que está acontecendo, precisa usar álcool gel, precisa usar máscara, só sair de casa quando precisar, não tenha contato com pessoas que estão com sintomas, se tiver alguém com sintoma em casa, isola, se precisar ir para o hospital, leva, mas tomou todo o cuidado, saiu da zona do medo e foi para a zona de aprendizagem. Na zona de aprendizagem, eu deixo de consumir o que não me faz bem, desde notícias e alimentos. Então, eu paro de ficar o dia todinho comendo, porque é o que a ansiedade faz. Você está ansioso? Quem está ansioso está precisando de prazer. Qual é a coisa mais imediata que dá prazer dentro de casa? Namorar não é porque você está brigando direto com a esposa, porque está enjoado de estar ali olhando para a cara dela. Estou brincando. Tem marido e mulher que ama estar um perto do outro. Não sei se por 40 dias, 60 dias juntos, né, Carlos? Não sei como é que tá aí, né, Adriano? E os demais são casados. Mas assim, qual é o prazer mais imediato dentro de casa? Olha só, eu estou ansioso, e ansioso eu estou precisando de prazer. Qual o prazer mais imediato? Comida. Aí você vai lá. Eu, sinceramente, eu acho que eu nunca fui tanto no supermercado na minha vida como nos últimos meses. Eu fui lá, meu cartão de crédito dia estava estourado, só supermercado. Eu falei, que conversa é essa? Eu ia no supermercado 2 vezes no mês, agora toda semana eu estou no supermercado. Toda hora. Aí eu até brinco. Minha mulher nunca fez um bolo na vida e agora aqui em casa toda semana tem um bolo. Que conversa é essa? Sabe por quê? A ansiedade, ela tira de mim o prazer natural do meu corpo e eu começo a buscar prazeres. E comer dá prazer, viu? Quem gosta de chocolate, quando você come um chocolate, você faz um bolo, ou então uma picanha bem assadinha assim, ou então um estrogonofe, uma pizza, né? Os fast food aí, ai, mas é bom. Dá prazer. Sacia a minha ansiedade por um tempo, logo depois eu vou de novo. O que vai acontecer? Eu vou ficar obeso. E a obesidade é uma comorbidade para o Covid-19. Quem tiver acima do peso, meu irmão, o sistema imunológico vai lá para baixo e, ó, morre. Tomar cuidado com a ansiedade fazendo você comer. Eu deixo de consumir o que não me faz bem, desde notícias e alimentos. Eu começo a soltar um pouco o controle, ou seja, se eu não conseguia pegar nem no meu telefone, agora eu já pego. Não vou morrer não, eu estou aprendendo, eu já saí da zona do medo, eu percebo que eu não preciso de tudo isso. Eu reconheço que todos estamos tratando de dar o melhor de nós mesmos diante de uma situação complicada. Eu começo a perceber que eu não estou isolado e que tem muito mais pessoas, que o meu vizinho precisa se cuidar, eu preciso cuidar dele, que eu preciso cuidar da minha rua, que eu preciso orientar as pessoas. Eu estou na zona de aprendizagem. E isso é bom. Sinceramente, olhando hoje, eu acho que a maioria de nós, dentro dessa quarentena, estamos na zona de aprendizagem. Alguns poucos ainda estão na zona do medo. Mas a grande maioria já, eu percebi hoje, eu andava com muito medo, confesso para vocês que eu estava apavorado aqui. E hoje, eu percebi essa semana, eu me percebi assim, um pouco mais tranquilo. Eu assim, não, estou me protegendo, não me contaminei, não quero me contaminar, não estou saindo de casa, estou usando máscara, então tá tudo bem. A gente começa a ter uma consciência mais clara e a ansiedade começa a diminuir. Aí então eu vou para a zona de crescimento. Na zona de crescimento, eu encontro um propósito. Ou seja, o coronavírus chegou e ele vai ficar. O que eu vou fazer? Em algumas áreas da minha vida eu já encontrei esse propósito. Por exemplo, fazer culto da igreja. Eu fiquei apavorado, a igreja vai fechar, como é que vai ser? Não vai mais ter culto. Eu não sei como é que eu vou fazer culto por telefone. Aos poucos eu fui percebendo que dava para fazer culto pelo YouTube,
né? Eu nunca tinha mexido com o YouTube, hoje a gente consegue fazer. A gente encontra um motivo. E a igreja está lá adorando, glorificando, o Ministério do Louvor faz uma live, a gente faz outra e tal. Então a gente encontra um propósito de como viver no meio disso. Penso no outro e como eu posso ajudar os outros, né? Tem muita gente passando fome, tem muita gente apavorada. Meus irmãos, tem gente aí que está morrendo de somatização, gente com pânico. Hoje mesmo, 3 pessoas já me ligaram com crise de pânico, passando mal, precisando só ser escutada. Quem está com pânico não precisa ser repreendido, não. Se alguém te procurar com pânico, você não tem que dizer assim, meu irmão, para com isso, você é crente. Não. Quem está com crise de pânico, você tem só que emprestar o seu ouvido para ele dizer tudo que ele quiser. E deixa ele à vontade, para ele dizer que está com medo de descer um ET na Terra, está com medo da Terra se abrir, está com medo de cair um meteoro na Terra, todo mundo melado de álcool, vai pegar fogo mais rápido, sei lá, quem está com pânico, irmão, pensa várias coisas. Acharam engraçado, né, o negócio do meteoro. Mas olha só, é verdade, pode ser que esteja alguém com medo disso. Gente, dá uma googada aí no seu computador, no seu celular, sobre notícias de ET. Gente, apareceu ET demais nos últimos tempos. Sabe o que é isso? Ansiedade, pavor, medo, as pessoas estão com medo. Então, ajude essas pessoas. Como é que você ajuda ela? Dando ouvidos para o que ela está dizendo. Não é que você vai acreditar, mas quem está com muita coisa na cabeça precisa verbalizar. E essa verbalização alivia o sofrimento. O que eu faço aqui como psicólogo e como pastor é só escutar pessoas. Eu quase não falo. Outro dia eu fiquei até às 2 da manhã escutando gente. Alguém liga, alguém faz uma live, aí fala, eu escuto, aí no final, ai, que bom que eu falei. Por quê? Porque as pessoas criam, né, Débora? As pessoas criam crenças irreais, irracionais na cabeça, né? Na zona de crescimento, eu, que já estou na zona de crescimento, posso ajudar pessoas que estão sofrendo. Como? Escutando elas. Empreste o seu ouvido, não deixe isso tudo pro ouvido do pastor, não, senão daqui um dia ele está doente. Semana passada eu estava malzão só de escutar crente. Aí eu liguei para o pessoal da minha igreja e falei, vocês começam a escutar também, senão eu vou ficar doente aí, não tem quem ajude mais. Na zona de crescimento, eu agradeço, porque eu começo a compreender como é que as coisas estão funcionando. E se eu já fui contaminado e estou curado, que bom. Se eu perdi alguém, infelizmente aconteceu, agora tem que colocar a vida para frente. Se eu não perdi ninguém, tem alguém doente, eu preciso compreender isso para que eu viva a realidade. Eu vivo o presente. E eu finalizo esse gráfico falando desse presente. Um dos antídotos para as doenças psíquicas, para as ansiedades, as depressões, é o presente. Porque, olha só, quando eu adoeço de depressão, eu estou sobrecarregado de passado. Eu estou apontando para o passado aqui, mas a imagem vai para o outro lado. Eu estou cheio de passado. Quando eu estou ansioso, eu estou cheio de futuro. E a saúde é eu permanecer no presente, mesmo que o presente não seja bom. O nosso presente atual é horrível, nós estamos numa pandemia, tem um vírus solto aí matando muita gente. Alguns familiares nossos morreram, outros, infelizmente, talvez ainda vão morrer, tomara Deus que não, mas nós estamos vivendo isso, viver esse presente, ter uma consciência do aqui e o agora, quem sou eu, onde estou, o que está acontecendo, é um exercício mental e cognitivo para que eu permaneça saudável em relação à minha mente. E isso faz com que eu esteja na zona do crescimento. Se você observar, a setinha vai parar na zona do crescimento, mas ela está apontando para frente. Nós não sabemos o que virá pela frente. Mas se nós estamos em zona de crescimento, nós vamos avançar, né? Fecho o gráfico agradecendo por vocês terem escutado, agradecer ao pastor Carlos pela oportunidade de poder falar com vocês. É muito bom falar com vocês. Espero ter ajudado, né? E deixo agora aí a palavra aberta. Se alguém quiser fazer uma pergunta e eu souber responder, se eu não souber, a Débora responde. Eu sei que ela é uma boa psicóloga.